Capítulo 3 Brisbane, 2005. Cassandra não saía do hospital havia vários dias, embora o médico demonstrasse pouca esperança de que sua avó fosse recuperar a lucidez. Não era provável, dissera ele, não na idade dela, não com aquela quantidade de morfina no organismo. A enfermeira da noite estava lá de novo, então Cassandra percebeu que não era mais dia. Não sabia a hora exata, era difícil dizer ali. As luzes do saguão estavam sempre acesas. Uma televisão podia ser ouvida o tempo todo, embora nunca vista. Carrinhos sempre passavam pelo corredor, não importava a hora. Era uma ironia que um lugar tão estruturado em rotinas funcionasse tão alheio aos ritmos normais do tempo. Mesmo assim, Cassandra esperou, vigiando, confortando, enquanto Nell se afogava em um mar de lembranças, emergindo para respirar vez ou outra em épocas mais antigas de sua vida. Não suportava pensar que sua avó pudesse contrariar as probabilidades e voltar para o presente, só para se ver flutuando do lado de fora da vida, sozinha. A enfermeira trocou o soro, tirou um botão na máquina atrás da cama e depois começou a esticar os lençóis. Ela não bebeu nada, disse Cassandra, a voz soando estranha aos próprios ouvidos, o dia inteiro. A enfermeira ergueu os olhos espantada ao ouvir alguém falar com ela. Olhou por cima dos óculos para a cadeira onde Cassandra estava sentada, com uma manta azul esverdeada no colo. Você me assustou, ficou aqui o dia inteiro, não é? Não deve demorar muito e provavelmente esse é o melhor desfecho. Cassandra ignorou as implicações daquela afirmação. Não é melhor dar algo para ela beber? Ela deve estar com sede. A enfermeira dobrou o lençol e o ajeitou sob os braços finos de Nell. Ela está bem, o soro se encarrega disso. Chegou alguma coisa no prontuário de Nell e disse, sem erguer os olhos: tem chá no final do corredor, se você quiser. A enfermeira saiu e Cassandra viu que os olhos de Nell estavam abertos, olhando fixamente para ela. — Quem é você? — perguntou com voz frágil. — Sou eu, Cassandra. Confusão. — Eu conheço você? O médico previra isso, mas ainda assim doeu. — Sim. Nell a encarou. Seus olhos de um cinza aguado, ela piscou confusa. Não consigo me lembrar. Está tudo bem. Quem sou eu? Seu nome é Nell Andrews, disse Cassandra, segurando a mão dela. Você tem 95 anos. Mora em uma casa antiga em Paddington. Os lábios de Nell tremiam. Ela estava se concentrando, tentando compreender o que havia sido dito. Cassandra pegou um lenço de papel na mesinha de cabeceira e limpou delicadamente a saliva que escorria da boca de Nell. Você tem um estande no centro de antiguidades em Latrobe Terrace, continuou com delicadeza. Nós trabalhamos juntas, vendemos coisas antigas. Eu conheço você, disse Nell baixinho. Você é filha de Leslie. Cassandra ficou surpresa. Raramente falavam na mãe. Nem durante sua infância, nem durante os 10 anos depois que ela voltou e foi morar no apartamento embaixo da casa de Nell. Era um acordo tácito. Não revisitar um passado que ambas, por diferentes razões, preferiam esquecer. Nell levou um susto. Seus olhos espantados examinaram o rosto de Cassandra. — Onde está o rapaz? — Não aqui, espero. Ele está aqui? Não quero que ele toque nas minhas coisas, não quero que as estrague. Cassandra sentiu-se tonta. Nell continuou. Minhas coisas são preciosas, não deixe que ele chegue perto delas. A neta recuperou a voz e falou gaguejando. Não vou deixar. Não se preocupe, Nell. Ele não está aqui.
Mais tarde, quando a avó tornou a perder a consciência, Cassandra refletiu sobre a cruel capacidade da mente em recordar fragmentos do passado. Ao se aproximar do fim, por que a mente da avó era invadida pelas vozes de pessoas havia tanto desaparecidas? Seria sempre assim? As pessoas com passagem reservada para o silencioso navio da morte sempre examinavam o cais à procura dos rostos daqueles que já tinham partido? Cassandra devia ter dormido, porque quando se deu conta, a dinâmica do hospital mudara de novo. Tinham entrado mais fundo no túnel da noite. As luzes do corredor haviam sido diminuídas, o som de pessoas adormecidas a cercava. Ela estava esparramada na cadeira, com o pescoço tensionado e os tornozelos gelados fora da manta. Era tarde e estava cansada. O que a tinha acordado? Nel. Sua respiração estava ruidosa, ela estava acordada. Cassandra se aproximou rapidamente da cama, tornou a se sentar ao seu lado. A luz fraca, os olhos de Nel pareciam vidrados, pálidos e embaçados como água suja de tinta. Da sua boca saía um frágil fio de voz. A princípio, Cassandra não conseguiu ouvir. Achou que seus lábios estavam ruminando palavras pronunciadas muito tempo antes. Então, percebeu que Nel estava falando. A dama disse para esperar. Cassandra acariciou a testa quente de Nel, alisou as mechas macias de cabelo que antes brilhavam como fios de prata. A dama, de novo. Ela não vai se importar, respondeu. A dama não vai se importar se você for embora. Os lábios de Nel se crisparam. Depois, tremeram. Eu não posso sair daqui. Ela pediu para esperar aqui no navio. A voz da avó era um sussurro. A dama, a autora. Não conte a ninguém. Psh, disse Cassandra. Não vou contar a ninguém, Nel. Não vou contar a dama. Você pode ir. Ela disse que ia voltar para me buscar, mas eu saí. Não fiquei onde ela mandou. A respiração de sua avó estava ofegante. Ela começava a entrar em pânico. Por favor, não se preocupe, Nel. Tudo vai ficar bem, eu prometo. A cabeça de Nel tombou para o lado. Eu não posso ir, eu não devia. A dama. Cassandra apertou o botão para pedir ajuda, mas nenhuma luz se acendeu sobre a cama. Hesitou, ouviu passos apressados no corredor. As pálpebras de Nel tremiam. Ela estava indo embora. Vou chamar uma enfermeira. Não! Nel estendeu a mão tentando segurar Cassandra. Não me deixe! Ela estava chorando. Lágrimas silenciosas brilhando no rosto pálido. Os olhos de Cassandra ficaram marejados. Está tudo bem, vovó. Vou buscar ajuda. Eu volto logo, prometo. Capítulo 4. Brisbane, 2005. A casa parecia saber que sua dona havia partido. E, mesmo que não lamentasse exatamente sua morte, mantinham-se em um silêncio obstinado. Nel nunca gostou muito de gente nem de festas. E os ratos da cozinha eram mais barulhentos do que a neta. Então a casa estava acostumada com uma existência sossegada, sem barulho ou confusão. Por isso foi um grande choque quando as pessoas chegaram sem avisar. Começaram a andar pela casa e pelo jardim, derramando chá e migalhas. Construída na encosta atrás do enorme centro de antiguidades, a casa suportava estoicamente tal indignidade. As tias organizaram tudo, é claro. Cassandra teria preferido não fazer aquilo e homenagear a avó reservadamente, mas as tias não pediram sua opinião. É claro que Nel precisava ter um velório, disseram. A família ia querer prestar suas homenagens, bem como os amigos, e além disso era o costume. Cassandra não era páreo para tão cândida certeza. Em outra época, teria argumentado, mas não agora. Além disso, as tias eram uma força irresistível.
cada uma com sua energia que desafiava a idade. Até a mais jovem, tia Etty, já passara dos 80 anos. Então, Cassandra afastou seus receios, resistindo ao impulso de apontar a ausência dos amigos de Nell, e realizou as tarefas que lhe foram impostas: arrumar as xícaras, procurar talheres de bolo, guardar as coisas da avó para que os primos tivessem onde sentar. Deixou que as tias assumissem o papel de anfitriãs com toda a pompa e presunção. Elas não eram tias de Cassandra, é claro. Na verdade, eram as irmãs mais novas de Nell, tias da sua mãe. Só que Leslie nunca ligara muito para elas, e as tias a tinham prontamente substituído pela sobrinha neta. Cassandra pensou que talvez a mãe fosse ao enterro, chegando ao crematório no meio da cerimônia, parecendo 30 anos mais jovem do que era, atraindo olhares de admiração, como sempre acontecia. Bela, jovem e totalmente indiferente. Mas ela não fora. Mandaria um cartão, pensou Cassandra, com uma imagem vagamente adequada à ocasião. Com uma letra grande e desenhada que chamava a atenção, e no fim muitos beijos, daquele tipo que não dá trabalho. Cassandra mergulhou as mãos na pia e espalhou um pouco mais a louça. Bem, acho que tudo correu bem, disse Phyllis, a mais velha, depois de Nell, e também a mais mandona. Nell teria gostado. Cassandra olhou-a de esguelha. Quero dizer, continuou Phyllis, fazendo uma pequena pausa enquanto enxugava a louça, ela teria gostado depois que parasse de reclamar que não queria nada disso. De repente ficou maternal. E você, como está? Estou bem. Parece bem magra. Está comendo direito? 3 vezes por dia. Você podia engordar um pouco. Venha tomar um lanche amanhã à noite. Vou convidar a família a preparar aquela torta. Cassandra não discutiu. Phyllis contemplou a velha cozinha, reparando na tampa torta do fogão. Você não tem medo de ficar aqui sozinha? Com medo, não. Solitária, talvez? Perguntou Phyllis, franzindo o nariz com exagerada comiseração. É claro que sim, é natural. Você e Nell faziam companhia uma à outra, não é? Sem esperar pela confirmação, pôs a mão com manchas de velhice no braço de Cassandra e continuou animadamente. Você vai ficar bem e eu vou dizer por quê. É sempre triste perder alguém que amamos, mas não é tão ruim quando a pessoa é mais velha. É a ordem natural das coisas. É muito pior se for alguém mais jovem. A tia parou no meio da frase, com os ombros tensos e o rosto corado. Sim, disse Cassandra depressa, é claro. Ela parou de lavar as xícaras e se inclinou para observar pela janela da cozinha o quintal dos fundos. A espuma deslizava pelos seus dedos, por cima da aliança de ouro que ainda usava. Preciso podar e cuidar das plantas, senão as capuchinhas vão cobrir o caminho. Phyllis se sentia agradecida pela mudança de assunto. Vou mandar o Trevor aqui para ajudar. Ela apertou mais o braço de Cassandra. Sábado que vem está bom? Então tia Dot apareceu, trazendo uma bandeja de xícaras sujas. Colocou-as na bancada e passou as costas da mão na testa. Finalmente, disse piscando na direção de Cassandra e Phyllis, por trás dos óculos de lente muito grossas. Estas são as últimas. Olhou para o interior de um pote redondo de bolo. Estou faminta. Ora, Dot, censurou Phyllis, aproveitando a oportunidade para passar do incômodo à repreensão. Você acabou de comer. Já faz 1 hora. E seu problema de vesícula? Achei que estava cuidando do peso. Eu estou, disse Dot, empertigando-se e pousando as mãos na cintura volumosa. Já perdi 4 quilos desde o Natal. Ela tornou a fechar a tampa de plástico e se deteve no olhar desconfiado de Phyllis. Perdi, sim. Cassandra disfarçou um sorriso e continuou a lavar as xícaras. Phyllis e Dot eram igualmente corpulentas. Todas as tias-avós eram. Tinham puxado a mãe, que por sua vez tinha puxado a mãe. Nell era a única que havia escapado à maldição da família, herdando os traços do pai irlandês magro e alto.
Elas sempre chamavam atenção quando estavam juntas, Nell, alta e magra, com suas irmãs gorduchas. Phyllis e Dot ainda trocavam farpas e Cassandra sabia que, se não as distraísse, a discussão ia esquentar até que uma delas, ou ambas, atirasse longe o pano de prato e fosse embora furiosa. Já tinha visto isso acontecer, mas nunca se acostumara ao fato de algumas frases e alguns olhares serem capazes de reavivar um desentendimento iniciado tantos anos antes. Filha única, Cassandra achava fascinantes e aterrorizantes os meandros da interação entre irmãos. Felizmente, as outras tias já haviam sido levadas por suas respectivas famílias e não podiam mais dar suas contribuições. Cassandra pigarreou. Sabe, queria perguntar uma coisa. E então falou um pouco mais alto, já que ainda não conseguira atrair a atenção delas, sobre Nell, uma coisa que ela disse no hospital. Phyllis e Dot se viraram ao mesmo tempo, os rostos igualmente corados. A menção à irmã pareceu acalmá-las. Pareceu lembrar-lhes porque estavam ali, enxugando xícaras de chá. Alguma coisa a respeito de Nell? Indagou Phyllis. Cassandra assentiu. No hospital, já quase morrendo, ela falou sobre uma mulher, a dama, a autora. Parecia achar que estava em um barco. Phyllis cerrou os lábios. Ela já estava divagando, não sabia o que dizia. Provavelmente era algum personagem de um programa de televisão a que tinha assistido. Não havia uma série que se passava em um barco? Ah, Phil, disse Dot balançando a cabeça. Eu me lembro dela falando a respeito disso. Ora, Phil, respondeu Dot, Nellie morreu, não há mais necessidade disso. Phyllis cruzou os braços e resmungou indecisa. Devíamos contar para ela, afirmou Dot delicadamente. Não vai fazer mal algum agora. Contar o quê? Cassandra olhou para as tias. Tinha tocado no assunto para evitar outra briga familiar. Não imaginara que ouviria aquelas estranhas insinuações. As tias estavam tão focadas uma na outra que pareciam ter esquecido sua presença. Contar o quê? Insistiu. Dot ergueu as sobrancelhas ao encarar Phyllis. É melhor saber por nós do que de outro jeito. Phyllis assentiu quase imperceptivelmente, olhou para Dot e sorriu de modo contido. O segredo compartilhado as tornava aliadas outra vez. Tudo bem, Cass. É melhor você se sentar, disse finalmente. Pode pôr a chaleira no fogo, Dot querida. Preparar um chá para nós? Cassandra foi para a sala com Phyllis e se sentou no sofá de Nell. Phyllis acomodou o amplo traseiro na outra ponta e examinou um fio solto no tecido. É difícil saber por onde começar. Já faz tanto tempo que não penso nisso tudo. Cassandra estava perplexa. Nisso tudo o quê? Vou contar o grande segredo da família. Toda família tem um, com certeza, só que alguns são maiores do que outros. Ela franziu a testa, olhando para a cozinha. Por que Dot está demorando tanto? Ela é modorrenta como uma semana chuvosa. Do que se trata, Phil? A tia suspirou. Prometi a mim mesma que nunca contaria a ninguém. Isso já causou muita divisão na nossa família. Gostaria que papai não tivesse falado nada. Ele pensou que estava fazendo a coisa certa, o pobrezinho. O que ele fez? Se Phyllis ouviu, ignorou. Esta era a sua história e ia contá-la do seu jeito, no seu ritmo. Nós éramos uma família feliz. Não tínhamos muita coisa. Mas éramos felizes, mamãe, papai e nós, suas meninas. Nellie era a mais velha, como você sabe. Depois houve um intervalo de mais ou menos uma década, por causa da Grande Guerra, e então viemos nós. Ela sorriu. Você pode não acreditar, mas na época Nellie era a alma da família. Nós todas a adorávamos. Achávamos principalmente as mais jovens, que ela era uma espécie de mãe, sobretudo depois que nossa mãe ficou doente. Nell tomou conta dela com muito carinho. Cassandra podia imaginar Nell fazendo isso, mas imaginar que sua avó tão irritadiça fosse a alma da família. O que aconteceu? Durante muito tempo, nenhuma de nós sabia. Nell quis assim.
tudo se alterou na família e ninguém entendeu por quê. Nossa irmã mais velha mudou completamente. Pareceu ter deixado de nos amar. Não da noite para o dia. Não foi assim tão dramático. Ela se fechou aos poucos, afastou-se de nós. Um verdadeiro mistério, algo doloroso. E papai não tocava no assunto, por mais que perguntássemos. Foi meu marido, que Deus o tenha, quem finalmente esclareceu tudo. Não de propósito, fique sabendo. Ele não tinha a intenção de descobrir o segredo de Nell. Só quis desencavar a história da família. Resolveu fazer uma árvore genealógica quando nosso Trevor nasceu. No mesmo ano em que sua mãe, em 1947. Ela fez uma pausa e olhou atentamente para Cassandra, como se esperasse para ver se a jovem tinha intuído o que estava por vir, mas ela não tinha. Um dia, ele entrou na cozinha, eu lembro como se fosse hoje, e disse que não tinha encontrado nenhuma referência ao nascimento de Nellie no cartório. É claro que não, respondi. Nellie nasceu em Maryborough, antes de a família se mudar para Brisbane. Doug comentou que pensara nisso a princípio, mas que quando fez uma consulta a Maryborough, eles informaram que não havia nenhum registro. Phyllis lançou um olhar intenso para Cassandra. Quer dizer, Nell não existia, pelo menos não oficialmente. Cassandra ergueu os olhos quando Dot veio da cozinha e lhe entregou uma xícara de chá. Não estou entendendo. É claro que não, querida, disse Dot, sentando-se na poltrona ao lado de Phyllis. Durante muito tempo, nenhuma de nós entendeu. Ela balançou a cabeça e suspirou, até falarmos com June. No casamento de Trevor, não foi, Phyllis? Phyllis assentiu. Sim, em 1975. Eu estava furiosa com Nell. Tínhamos perdido o papai havia pouco tempo. E ali estava o meu filho mais velho se casando, o sobrinho de Nellie, e ela nem apareceu. Preferiu viajar de férias. Foi isso que me levou a falar com June. Confesso que estava mesmo falando mal de Nell. Cassandra estava confusa, nunca tinha conseguido acompanhar bem a complexa rede de amigos e parentes. Quem é June? Uma de nossas primas, respondeu Dot, do lado da família de mamãe. Você deve tê-la conhecido em alguma ocasião. Ela era mais ou menos um ano mais velha que Nell e as duas eram unha e carne quando jovens. Elas deviam ser muito amigas, disse Phyllis ressentida. June foi a única pessoa em que Nell confiou quando tudo aconteceu. Quando aconteceu o quê? Questionou Cassandra. Dot inclinou-se para a frente. Papai contou a Nell. Papai contou a Nell o que jamais deveria ter contado, acrescentou Phyllis depressa. Pensou que estava fazendo a coisa certa, pobre homem. Arrependeu-se pelo resto da vida. As coisas nunca mais foram as mesmas entre eles. E ele sempre gostou mais de Nell. Ele amava a todas, interveio Phyllis zangada. Ah, Phil, disse Dot revirando os olhos, até hoje você não consegue admitir isso. Nell era a favorita dele, uma ironia, aliás. Phyllis não respondeu, então Dot, louca para tomar as rédeas, continuou. Aconteceu na noite do 21º aniversário dela, depois da festa. Não foi depois da festa, corrigiu Phyllis, foi durante. Ela se virou para Cassandra e prosseguiu, e ele deve ter pensado que era a hora perfeita para lhe contar, já que ela estava iniciando uma nova vida e tudo mais. Ela estava noiva, sabe? Não do seu avô, de outro homem. É mesmo? Cassandra ficou surpresa, ela nunca contou nada. O amor da vida dela, na minha opinião, um rapaz daqui, não como Al. Phyllis pronunciou o nome com certo desprezo. Não era segredo que as tias desaprovavam o marido americano de Nell. Não era nada pessoal. Era só o desagrado de cidadãos descontentes durante a Segunda Guerra Mundial, com a chegada a Brisbane de militares com mais dinheiro e uniformes tão elegantes que conquistavam boa parte das mulheres locais. Então, o que aconteceu? Por que ela não se casou com ele? Ela rompeu o noivado alguns meses depois da festa, disse Phyllis. Foi um transtorno. Gostávamos tanto de Danny. E isso partiu o coração dele, pobrezinho. Ele acabou se casando com outra, pouco antes da Segunda Guerra, mas não teve muita felicidade, pois morreu combatendo os japoneses. O pai de Nell pediu que ela não se casasse com ele?
Perguntou Cassandra. Foi isso que ele disse naquela noite? Para não se casar com Dani? Dificilmente, respondeu Dot. Papai era louco por Dani. Nenhum de nossos maridos jamais chegou aos pés dele. Então por que ela terminou com ele? Ela não quis contar nem mesmo a ele. Quase nos deixou loucas tentando entender, lembrou Phyllis. Tudo o que sabíamos era que Nell se recusava a falar com papai e que se recusava a falar com Dani. Até Phyllis conversar com June, completou Dot, quase 45 anos depois. O que June falou? Indagou Cassandra. O que aconteceu na festa? Phyllis tomou um gole de chá e franziu as sobrancelhas encarando Cassandra. Papai contou a Nell que ela não era a filha dele e de mamãe. Ela era adotada? As tias trocaram um olhar. Não exatamente, disse Phyllis. Ela foi encontrada, afirmou Dot. Cassandra franziu a testa. Encontrada onde? No cais de Maryborough, respondeu Dot, onde os grandes navios chegavam vindos da Europa. Agora não chegam mais lá, é claro. Existem portos muito maiores e a maioria das pessoas hoje viaja de avião. Papai a encontrou, interrompeu Phyllis, quando ela era bem pequena. Foi pouco antes do início da Grande Guerra. As pessoas deixavam a Europa aos borbotões e nós ficávamos felizes em recebê-las aqui na Austrália. Papai era o encarregado do porto na época. Era obrigação dele certificar-se de que os viajantes eram mesmo quem diziam ser, que tinham chegado realmente ao seu destino. Alguns nem sabiam falar inglês. Pelo que sei, numa tarde houve certa confusão. Um navio aportou depois de uma viagem complicada da Inglaterra até aqui. Tifo, infecções, insolação, aconteceu de tudo. E quando o navio chegou, havia malas e pessoas não identificadas. Foi uma grande dor de cabeça. Papai conseguiu resolver tudo, é claro. Ele sempre foi muito bom em manter as coisas em ordem. Mas esperou um pouco para se certificar e comunicar ao vigia da noite tudo o que tinha acontecido, para explicar por que havia malas extras no escritório. Foi quando esperava que notou que alguém ficara no cais. Uma menina de no máximo 4 anos, sentada sobre uma mala pequena. Não havia ninguém por perto, contou Dot, balançando a cabeça. Ela estava sozinha. Papai tentou descobrir quem era ela. Claro, mas a menina não lhe contou. Falou que não sabia, que não se lembrava. E não havia nenhuma etiqueta na mala, nada lá dentro que pudesse ajudar na identificação, nada que ele tivesse conseguido encontrar. Já era muito tarde, ficando escuro, o tempo estava virando. Papai sabia que ela devia estar com fome, então resolveu que não havia nada a fazer a não ser levá-la para casa com ele. Que opção tinha? Não podia deixá-la ali no cais, na chuva, a noite inteira, podia? Cassandra balançou a cabeça, tentando conciliar a menina cansada e solitária da história de Phyllis com o anel que conhecera. Como June contou, no dia seguinte ele voltou ao trabalho esperando encontrar parentes em pânico, polícia ou uma investigação. Mas nada aconteceu, completou Dot. Os dias se passaram e nada aconteceu, ninguém comentou sobre o assunto. Foi como se ela não tivesse deixado nenhum rastro. Eles tentaram descobrir quem era ela, claro, mas com tanta gente chegando todos os dias, havia tanta papelada, era tão fácil alguma coisa se perder, ou alguém. Phyllis suspirou, então eles ficaram com ela. O que mais podiam fazer? E a deixaram pensar que era da família, uma de nós. Até ela completar 21 anos, contou Phyllis. Então papai decidiu que ela devia saber a verdade, que fora abandonada e só tinha como registro do início da sua vida uma pequena mala. Cassandra ficou ali sentada em silêncio, tentando absorver essa informação. Segurou a xícara de chá com as 2 mãos. Ela deve ter se sentido tão só. Com certeza, concordou Dot, a viagem inteira sozinha, semanas e semanas naquele navio enorme, para terminar em um cais vazio. E também todo o tempo depois. Como assim? Perguntou Dot, franzindo a testa. Cassandra cerrou os lábios.
O que ela quis dizer com isso? Falar aquilo em um impulso. A certeza da solidão da avó, como se naquele instante tivesse vislumbrado um aspecto importante de Nel que jamais conhecera, ou melhor, como se entendesse de repente aspectos de Nel que conhecia muito bem. Seu isolamento, sua independência, sua irritação. Ela deve ter se sentido tão só quando percebeu que não era quem achava que era. Sim, disse Phyllis surpresa. Tenho que admitir que não percebi isso de cara quando Johnny me contou. Não vi por que isso mudava tanto as coisas. Não conseguia compreender por que Nel tinha deixado que a afetasse tanto. Mamãe e papai a amavam e nós adorávamos nossa irmã mais velha. Ela não poderia ter uma família melhor. Phyllis se inclinou sobre o braço do sofá, com a cabeça apoiada na mão, e esfregou a têmpora fatigada. Com o passar do tempo, entretanto, comecei a entender. Percebi que essas coisas são importantes. Você sabe, família, sangue, um passado, são as coisas que nos fazem ser o que somos. E papai tirou isso de Nel. Ele não teve a intenção, mas foi o que aconteceu. Nel deve ter ficado aliviada quando vocês finalmente souberam, disse Cassandra. Deve ter facilitado um pouco as coisas. Phyllis e Dot trocaram um olhar. Você contou a ela que tinha descoberto? Phyllis franziu a testa. Eu quase contei, diversas vezes, mas nunca consegui encontrar as palavras certas. Nel fizera tanta questão de esconder isso de nós, tinha reconstruído toda a sua vida em torno de um segredo, se esforçado tanto para guardá-lo só para ela, que pareceu, não sei, quase cruel derrubar aquela muralha. Seria como tirar o chão debaixo dela uma segunda vez. Phyllis balançou a cabeça, mas talvez tenha sido bobagem minha. Nel era audaciosa quando queria. Talvez eu não tenha tido coragem, só isso. Não tem nada a ver com coragem ou falta de coragem, disse Dot com firmeza. Apenas concordamos que era melhor para todos. Nel queria que fosse desse jeito. Acho que você tem razão, afirmou Phyllis. Mesmo assim, penso se foi a decisão certa. Não faltaram oportunidades, por exemplo, quando Doug trouxe a mala para nós. Pouco antes de papai morrer, explicou Dot para Cassandra. Ele mandou o marido de Phyllis levar a mala para Nel. Não deu nenhuma explicação. Papai era assim, tão bom quanto Nel para guardar segredos. Guardar a mala durante todos aqueles anos. Ainda estava tudo lá dentro, como quando a encontrara. Engraçado, disse Phyllis. Assim que vi a mala naquele dia, eu pensei na história que June havia me contado. Sabia que devia ser a mala que papai tinha achado com Nel no cais, tantos anos antes. Embora, durante todo o tempo em que esteve no fundo do depósito de papai, eu nunca houvesse lhe dado importância. Não a liguei a Nel e suas origens. Se alguma vez reparei nela, foi para imaginar por que mamãe e papai tinham uma mala tão engraçada, de couro branco com fivelas prateadas. Pequenina, uma mala de criança. Embora Phyllis continuasse a descrever a mala, não precisaria tê-lo feito, porque Cassandra sabia exatamente como era. E o mais importante, sabia o que ela continha.